dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo isso. Nós estamos aqui bem cedo. É bom dia pra gente. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma gravação aqui do podcast das Fênix. Esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas nos inspirou a criar esse podcast. A ideia aqui é trazer as nossas histórias, as nossas experiências e vivências para inspirar mudanças em outras pessoas, assim como a Fênix renascer, surgir das cinzas. Hoje estou eu aqui, Carol Capuano, Kika Hernani, nossa colaboradora aqui, não faltou em nenhum, vamos deixar isso bem claro, Kika está comigo em todos. E hoje a gente tem uma querida convidada, Aline Venâncio, especialista em educação. A gente vai falar sobre educação hoje. Vamos retomar um gancho do que a gente começou no podcast com a Mona aqui, que o tema era outra coisa, mas a gente acabou enveredando por educação, foi muito bacana. E, Aline, seja bem-vinda, fala um pouquinho de você, por favor. Muito obrigada pelo convite. Eu estou, assim, simplesmente lisonjeada, né? Quando a Kika me convidou, eu pensei, poxa, eu vou compartilhar o meu pouco conhecimento e agregar algo, né, com as meninas e receber também o conhecimento delas em relação a isso. Meu nome é Aline, eu estou cursando pedagogia, é uma área, assim, que eu gosto bastante, a área de educação. Eu sei que é possível fazer muito e mudar muita coisa, né, a partir da educação. Quando você tem conhecimento, agrega algo, você começa a estar inconformado com a situação. Você pode não conseguir mudar, mas você faz um barulho, né? E essa questão de fazer barulho e incomodar, para alguns governantes não seria interessante, né? A base ser inteligente, a base pensar, a base compartilhar conhecimento, porque isso causa união e causa uma futura mudança, né? E eu pensei, o que pode ser feito com a educação, né? Como a gente consegue compartilhar sobre a educação? E aí a Kika, ela me falou assim que o tema seria a educação como mudança para o futuro, né, no país. E aí, essa madrugada que eu não dormi, muito ansiosa para esse encontro com vocês, né, de passagem, eu assisti um podcast de vocês sobre gordofobia. E eu pensei, como assim? Já acabou, gente? Tava maravilhoso esse vídeo, como assim já acabou? Eu queria absorver muito mais do que eu estava vendo. E aí comecei a pensar, né? Como a escola pode combater esses preconceitos na infância, no ambiente escolar? Seja de gordofobia, seja na questão racial, de gênero, na homofobia, porque a escola, ela pode combater o preconceito, mas também ela pode afirmar esse preconceito, porque pode acontecer da escola também ser um ambiente tóxico com as crianças. Eu ia falar isso, ninguém nasce preconceituoso, né? Exatamente. Vão adquirindo. Aliás, às vezes eu fico pensando assim, a mente de uma criança, ela é que nem uma folha em branco, né? A gente, o papel da sociedade, dos professores, da família, é colocar a informação para criar a personalidade, o caráter daquele ser. É, a gente falou, você falou da gordofobia aí, eu vou citar um outro tema, assim, eu venho de uma família com uma tradição muito machista. A minha família sempre foi muito, muito, muito machista. Minha mãe era muito machista, ela foi criada pela avó dela, a avó dela era muito machista. E minha mãe foi mãe solo, né? E você pensa assim, pô, não foi machista. Ela usava frases do tipo assim, prendam suas cabritas que meu bode tá solto, minha cabrita prendo eu. E eu achava um absurdo isso, sabe? É um absurdo. Eu acho muito legal que o meu irmão, que também foi machista durante muito tempo, e eu até acho que hoje, às vezes, ainda tem uns traços que eu falo pra ele, olha lá o que você tá fazendo. Quando ele se viu pai de uma menina, quando a minha sobrinha nasceu, ele se deu conta. Eu não quero ser isso, não quero que a minha filha passe pelo que você passou. E foi muito interessante ele desconstruindo os machismos dele. Que eu acho muito corajoso também isso. É muito corajoso a gente enfrentar e falar, peraí, tá Exatamente. fazendo. Porque às vezes as pessoas não se dão conta. Você fala, eu não posso dizer, não é meu lugar de fala do racismo. Mas tem muita gente que fala, eu não sou racista.
E aí, quando você vai ver as ações das pessoas, elas não se dão conta que elas estão reproduzindo. Eu concordo que precisa parar de falar certas coisas, mas as pessoas nem se dão conta do que estão fazendo. Você lembra do caso do Big Brother no começo desse ano lá, do cabelo do João? Sim, com certeza, lembro. Que foi aquela situação que o cantor sertanejo lá nem se deu conta. Ele falou, mas não, eu não tô sendo racista. Ele não se deu conta do que ele estava fazendo. Exatamente, porque a dor, ele dói no outro, né? Então me incomoda. Eu não fiz por mal. E a questão do racismo era muito séria, porque é crime. Mas ali, em termos de uma brincadeira, de mau gosto, ai, porque eu tenho problemas emocionais, psicológicos, não levo em consideração, né? Mas aí você existe fala da questão da educação. Na escola, normalmente, assim, faz muitos anos que eu não estou na escola, então eu vou falar de uma situação e eu espero que a escola que eu estudei seja muito diferente da de hoje, né? Eu espero que isso. Mas criança é cruel. Criança Sim. não tem filtro, né? Ainda. E muitas vezes, repetindo o que ouve em casa, vai magoar o coleguinha. Não só Sim. o racismo, a gordofobia. Às vezes, hoje a gente já tem leis, né? Na minha época não tinha isso. Você tinha escolas especiais para crianças especiais. Hoje já está comprovado que tem que estudar junto, tem que aprender a diferença. E já está comprovado que convivendo com o diferente, a criança acaba entendendo que aquilo é normal e vai aceitar e vai viver. E a criança, quando incentivada, ela é realmente muito acolhedora. Só que como faz isso? Porque muitas vezes é a criança que ensina a família, né? Ai, você falou a pura verdade. A escola é uma extensão da sociedade. Você cria relações ali naquele ambiente. E, assim, você vive uma vida inteira na escola, passa o seu dia inteiro ali com seus companheiros, com seus colegas de classe. É claro que você vai levar uma bagagem já cultural, você vai levar uma educação para dentro daquele ambiente, vai reproduzir aquilo que você aprendeu. E a escola é um ambiente de desconstrução, né? Ela não é única na vida da criança, ela é parceira com a família, né? Mas no momento em que o educador, a escola entende que precisa ser mudado as questões de preconceito, né? Ela tem que mudar a postura imediatamente. Como você falou, as crianças são cruéis, né? Não entregando a minha idade, mas eu fui aluna nos anos 80. Então pensa. Hoje existe uma conversa mais aberta em relação a alguns temas que machucam, que ferem o outro, né? Mas no momento em que eu estudei, não. Você chegava na sala de aula e a sala só era mente para alfabetização e formação do aluno. Não era um ambiente onde havia uma conversa, onde você compartilhava experiência, onde você falava seus medos, seus traumas, porque a escola também tem que ser isso. Sim. Né? E aí eu ouvia muitas coisas com meus amiguinhos, eu achava que era brincadeira, e eu não entendia muito e me calava. Se houvesse um olhar mais atento por parte do meu educador, quem sabe minha postura e muita coisa na minha vida mudaria. Porque o que você sofre lá na infância, isso você carrega na vida adulta. Para a vida inteira. A vida inteira. Eu acredito, assim, as pessoas às vezes têm uma visão meio de dizer assim, nossa, onde é que o mundo vai parar? Tá tudo piorando. E eu tenho uma visão positiva da situação. Eu acredito que, por mais que a gente hoje veja tanta coisa ruim, o mundo está muito melhor. Por quê? Antes as coisas ruins aconteciam por debaixo dos panos. Hoje vira notícia, tá? Então, se a gente pegar por esse aspecto, várias situações, assim, esses exemplos que você está falando, assim, dentro da sala de aula, os educadores da nossa geração, eles não tinham esses conceitos. A gente nem pode culpá-los, porque eles não foram... Pensando que os educadores que nos educaram foram educados pela ditadura, sim, pode criticá-los. Imagina o que eles aprenderam. A gente ainda tem sorte de ter pensamento crítico, porque em algum momento a gente deve ter encontrado alguma pessoa que nos ensinou a pensar. Porque a maioria, eu percebo que a minha geração tem muita gente gado. Para não falar o da moda aí hoje. Assim, amigo, você estudou, você tem certeza? Mas dá para entender. Foi criado como? Como foi educado? Pelas pessoas que foram educadas na ditadura. É complicado isso, né? É uma questão, um recorte histórico.
Mas a educação salva. Eu sou formada em jornalismo, eu tenho pós-graduação em jornalismo político, econômico e cultural e iniciei o curso de direito. Eu gosto de política, eu não gosto dos políticos, tá? Sim. Mas eu sei que não há transformação social que não passe por algum projeto político. Não tem como mudar uma sociedade sem a política. E política é relacionamento pessoal. São pessoas. Se a gente entra numa associação de bairro e fala, vamos fazer um projeto social aqui, isso é política. E aí todo mundo fica assim, eu não gosto de política, não quero saber. Puta que pariu, me dá uma raiva quando eu ouço essas coisas. É verdade, né? A gente foi condicionado a não gostar de política, mas por que será que colocaram isso dentro da gente, né? Por que política é tão ruim? Não é ruim, na verdade, é uma arma para você combater o que você precisa e correr atrás do que você precisa. A partir do momento em que você se inconforma com aquilo, olha, tem alguma coisa errada, não sei como fazer. Vamos fazer política, né? Vamos se reunir, vamos conversar. Vamos mudar alguma coisa. Eu tenho para mim, você falou uma coisa ali no começo da nossa fala, assim, né? A quem interessa, né? Os políticos não têm uma força de vontade para fazer mudança. Eu posso ser até acusada de ser muito boazinha nessa minha fala agora, mas eu acredito que nenhum deles pense, vamos deixar todo mundo burro. Eu acho só que eles não pensam em ajudar. Só isso. Eles não pensam em permanecer. Eles pensam mais assim, como eu posso ganhar dinheiro, pensam mais em si do que na sociedade. Sim. Tá? E aí a gente pode até achar uma resposta na nossa formação cultural, se a gente vai lá buscar Casa Grande e Senzala, né? Ou se a gente pegar os livros do... esse mês é o mês da educação lá, o centenário do... Fala aí que agora eu esqueci, fugiu. Paulo Freire? Do Paulo Freire. Paulo Freire fala muito sobre essa questão social, do papel do educador de enxergar a questão social e trazer para a sala de aula, trazer para a educação. Então, assim, o Brasil, isso não acontece em outros lugares do mundo, a gente vai falar especificamente da nossa realidade aqui. O Brasil foi formado por uma miscigenação de culturas que vieram para cá não para formar seu lar, mas para usurpar o que tinha de bom e mandar para fora. Esse acaba sendo um pouco o sentimento do brasileiro hoje, aonde eu posso tirar vantagem. Olha como é doido quando você vai lá na raiz histórica da situação. As pessoas, a gente às vezes até tira um barato do patriotismo do americano. Fala, aquele cara lá fica usando a bandeira. O brasileiro não é patriota. O brasileiro tem síndrome de vira-lata. A gente costuma usar essas palavras. Mas você consegue buscar isso nessa raiz histórica aí, da gente simplesmente não se sentir, sei lá, não sou dono disso aqui. Eu tô aqui só para pegar o que eu posso. Aí eu vou fazer um paralelo que não é nem de educação, é uma coisa muito pessoal, né? A gente sempre traz as nossas histórias pessoais aqui. Eu tô fazendo terapia, eu sou descendente de italianos, assim. Aí, nas terapias, a gente chegou num ponto lá que a minha terapeuta falou assim, quantas gerações, né? Sua avó que nasceu na Itália, não sei o quê. E eu fui caçar essa informação e eu achei recente, que na verdade... a mãe da minha tataravó, quer dizer, eu sou já a 6ª geração aqui, não é uma coisa... E aí, olha só a frase que a família soltou. Eles vieram para o Brasil, justamente na abolição de escravidão, então a minha família chegou em 1889 aqui. Vieram com uma expectativa, porque na Europa falaram para eles o seguinte, lá dinheiro sai do ralo, brota da terra, vamos para lá. E vieram para trabalhar na lavoura. Na verdade, eles foram enganados. Qual é o sentimento desse povo para com a terra? Estou sendo enganado. Assim como quem descende das pessoas escravizadas. Não tem um sentimento positivo com isso aqui. Não se sente acolhido. Não... Então, eu percebo que eu sei que eu trago para essa coisa mais... pessoal, né? Mas, sei lá, a gente precisa fazer constelação familiar coletiva, porque, gente,
é todo mundo com sentimento ruim para o Brasil. Não sei É complicado. se Sim, vocês eu concordam. sinto, fazendo só um recorte nessa questão de pertencer a uma terra, É, nós negros também, a gente vem de uma busca de pertencer a algum lugar. sim, Porque, assim, arrancaram meus ancestrais do seu ambiente natural, né? Houve um sequestro aí, e houve toda uma construção, são inverdades que, na verdade, falaram sobre os meus ancestrais. Houve sim uma guerra, houve sim uma resistência, houve sim um inconformismo, até para que hoje eu consiga falar com vocês sendo uma mulher livre, né? Sendo sim, uma mulher sim. livre. Então não foi fácil, houve batalhas, houve lutas, né? E a gente foi deixado em uma terra simplesmente só para servir, né? Só para servir de forma assim, com a própria vida, né? Que é bem essa história. E você não se sente pertencente ao lugar. Eu não sou da África, porque arrancaram meus ancestrais de lá. Também não pertenço a essa terra, porque o racismo e o preconceito, eles está, assim, muito forte, muito presente ainda mais nas pequenas coisas que, para uns, pode ser, gente, é só brincadeira, vocês levam tudo a ferro e fogo. Mas eu sinto na pele todos os dias, e 24 horas, eu preciso combater isso. Sem dúvida. Então, a gente não pertence a lugar algum e fica buscando esse pertencimento, da onde eu sou, para onde eu vou, o que, que eu preciso fazer, né? As histórias dos imigrantes, né? Não desmerecendo nenhum povo, né? Cada um tem sua história, Sim, suas claro. dores. E por que, já que nós estamos aqui, por que não nos acolhermos, não nos entendermos, cada um com suas dores, cada um com as suas histórias, com suas culturas, né? E a educação, ela precisa trazer esse resgate de culturas, né? Não é uma separação, Não. né? Precisa ter, na verdade, uma união, mas não existe. Infelizmente, é uma coisa que a gente pode fazer isso a longo prazo, mas nesse momento, a gente, como você falou, a gente quer levar vantagem. Sim, é o Você quer ser brasileiro. sempre melhor que o outro É. e não quero saber da sua cultura, não quero saber sobre a sua história, sobre suas dores, e por aí vai. Uma das frases que a gente fala bastante, eu e aqui, que é assim, né, nas questões aí das terapias da vida, quanto mais eu mergulho em mim, mais eu entendo o outro. Isso é uma coisa que para mim é uma verdade. É, nessas minhas descobertas aí das terapias, a gente falou um pouquinho ainda em off lá antes de começar, que a gente tem histórias parecidas, de perder a mãe muito cedo, de ter que, de repente, se virar. E assim, bem, e até mesmo antes da minha mãe falecer, eu já estava ali, já comecei a trabalhar muito cedo, eu já me virava, cuidava da casa, enfim. Tem muita coisa que a gente viveu e que a gente sabe olhar e enxergar a dor do outro. E aí as dores que a gente não viveu, a gente acha que é mimimi, Verdade. né? Às vezes eu tenho até dificuldade, assim, situações sei lá, passa. E às vezes eu olho e falo assim, ai, eu tô curtindo uma dor de cotovelo, e aí eu olho, a minha amiga tá numa situação porque perdeu o filho. Pô, minha dor é muito pequena perto da dela. Só que isso não quer dizer que não tá doendo em mim. Exatamente. Então a gente precisa também aprender a ouvir a nossa dor, mesmo que ela seja pequena e comparada ao outro. Tá, você não vai conversar com aquela amiga que tá com uma dor maior, porque não é o momento, a pessoa tá tendo a dor dela, vou sentir. Só que a gente tem que aprender a reconhecer a nossa dor. E eu acho assim, outro dia eu converso, tem uma amiga que a gente conversa muito, ela é nutricionista, e a gente brinca, fala assim, eu não sei por que a escola não coloca como currículo base, desde criança, as matérias de nutrição, porque se todo mundo soubesse se alimentar, 90% das doenças não existiam. É nutrição, educação financeira, porque a gente não sabe lidar com dinheiro, Verdade. e inteligência emocional. São três assuntos que deveriam ser tratados na escola desde que a gente é criança. Você sabe Eu concordo. composto? Aí você Não, ensina como é que o banco rouba a gente. verdade. Nessa questão de inteligência emocional é muito complicado, né? Eu perdi meus pais muito cedo, ainda estava aprendendo assim as situações da vida, muito jovem ainda, minhas irmãs mais novas, e assim, eu não consegui viver o luto da perda, É assim. porque sempre alguém chegar e falar, você tem que ser forte,
suas irmãs são mais novas, então levanta a cabeça, sua mãe tá lá em cima te olhando. Peraí, gente, deixa eu viver o luto? Posso chorar? Me Não, dá um abraço, me dá eu, um colo, só eu deixa eu fui. reclamar da vida, né? Deixa eu só É, é, lembrar. Porque neste não. momento eu preciso. Então, houve aquele sufocamento de sentimentos, porque eu tinha que ser forte. Mas Afinal, eu aí, tinha você não acha que daí é um papel um pouco da sociedade de acolher quem está sofrendo? Que a gente não tem, que dizer. né? Não tem um papel de acolhimento, né? Eu também não tive isso, não. Eu enterrei minha mãe no domingo e eu já ouvi no velório assim, tipo, você tem que cuidar do seu irmão. Aí eu olhava assim, mas ele tem pai, tem que cuidar de ninguém. Sabe, tipo, é que eu sempre fui muito bocuda. E ainda mais estava muito revoltada. E eu falava umas merda na cara dos outros, mas pra mim não adiantava nada, porque de tanto colocar na minha cabeça, assim, me sentia É, responsável por coisas que não era minha responsabilidade. exatamente. E essa situação é muito cruel com a gente, né? Poxa, porque você precisa viver o luto, você precisa viver sua dor, porque você está entendendo naquele momento alguns sentimentos que até então não existiam. Sim, Você precisa entender, você precisa chorar para depois você seguir. Aí você passa a vida inteira tentando sufocar e entender o sentimento, lidar com o sentimento que não te permitiram viver naquele momento. sim. E você carrega aquelas dores, né? E uma coisa que eu ouvi no podcast de vocês, eu não sei quem que falou, né, que a gente devia, todo mundo, acho que foi você que falou mesmo, que todo mundo devia ter uma ajuda profissional, né? Sim, todo mundo tem Um terapia. acompanhamento profissional. E acho que é isso mesmo. Não é depressão, ansiedade não é Ah, frescura, esses transtornos emocionais não são frescura, precisamos sim de uma ajuda profissional. é. Né? Quando o nosso companheiro, nossos amigos, eles não conseguem nos auxiliar com um abraço, com uma conversa, precisamos procurar ajuda, porque isso Não, mas são coisas diferentes. Assim, tipo, a não gente é vai conversar com as amigas, a gente vai desabafar, a amiga vai assim. xingar o ex, não sei o quê. Só que quando você vai com um terapeuta, vai fazer você enxergar de forma diferente. Olha só, você tá agindo dessa forma, você agiu assim lá atrás. Tipo assim, não é se sentir culpado, mas é pegar a responsabilidade que lhe cabe e mudar o padrão de comportamento. Porque muitas das coisas que nos acontecem a gente estava falando assim a questão da educação, do preconceito. A criança ela não nasce preconceituosa, a criança aprende a ser preconceituosa. Tudo na nossa vida a gente aprende. Eu sempre dou o exemplo assim de dirigir, porque eu acho que dirigir é o exemplo mais fácil que todo mundo entende. Quando as pessoas estão aprendendo a dirigir, elas têm que parar para pensar, né? Soltar a embreagem devagarinho e apertar o acelerador devagarinho para o carro não morrer. Tá. Quando as pessoas já estão mais, já dirigem há bastante tempo, ninguém para pensar nisso. É automático, fica inconsciente. Tudo na nossa vida é assim, tá no inconsciente. E muitas vezes a nossa reação a uma determinada coisa é o que a gente aprendeu lá na infância. E a terapia nos ajuda a gente chegar lá, peraí, eu preciso tirar isso do automático, trazer para o consciente para agir diferente. Que a sociedade tem uma responsabilidade por muita coisa. Mas como a gente reage ao que nos acontece é nossa responsabilidade, não da sociedade. E aí Concordo. tá a questão assim, a educação pode ajudar a criar coisas no automático, né, no inconsciente das nossas crianças que não sejam nocivas a elas no futuro, para que elas não dependam tanto da terapia quanto a gente. Aí é verdade. Bem, nos anos 80, né, essa geração um pouco anterior, ela estava mais fechada para essas terapias do que hoje, né? Hoje se Sim, fala bastante, não tem aquele olhar mais preconceituoso de que só quem tem acompanhamento profissional é pessoa que é fresco, que tem dinheiro. Não, gente. não, Você pode ter uma doença emocional, um problema emocional em qualquer classe social, né? Isso sim. vai te acompanhar, porque você é um ser humano, é independente da sua classe social. Mas você E, sabia que a questão da terapia, a psicologia só foi reconhecida como ciência médica nos anos 1990. Então, assim, é muito recente. Existia, mas não era tida como uma coisa profissional, as pessoas não confiavam. Por isso que a gente ainda ouve gente mais velha falando: não sou doida, não preciso disso. é, É uma questão ainda de cultura. Aí a escola, a educação, ensinar a educação emocional, ensinar a lidar com emoções. Aconteceram situações assim que a criança que eu mais convivo hoje é minha sobrinha.
E aí situações que aconteceram comigo que eu trago para terapia, né? Olha, eu vi ela fazendo assim e eu me vejo muito na minha sobrinha, né? Então, tipo, quando criança, será que eu agia assim? Será que eu agia assado? Aí ela me falou assim, a minha terapeuta, ela tava com raiva de você. Eu falei, mas com raiva de mim? Ela falou, a criança é isso, a criança tem raiva das pessoas que ela machuca, porque ela sabe que ela fez uma coisa errada para você, mas ela fica com raiva de você porque você deu bronca nela. E é isso assim, ó, a criança precisa lidar com sentimento. A gente não aprendeu a lidar com sentimento na infância. E como é que a gente age hoje? Exatamente, né? Eu acho que aí entra o papel muito presente da educação em parceria com a família, né? De observar o comportamento da criança, entender a situação. Outro dia eu vi uma imagem, né, um vídeo no Facebook. Espero que realmente hoje não esteja mais, porque eu acredito que aquela gravação foi indevida, inclusive, né? É uma criança tendo um surto em sala de aula, tacando material, tacando bolsa, e xingando por pessoas, se arruinando, se automutilando. Devia ter mais ou menos, acho que uns 9 para 10 anos. Aí você começa a achar que a criança é rebelde. Não, ela não é rebelde, ela não sabe lidar com a situação e muito provavelmente ela carrega muita coisa familiar. Aí ela chega no ápice, como qualquer outro ser humano, e não sabe lidar com aquilo e começa a ter os surtos, né? Então a gente não precisa parar de olhar a criança como uma criança mal criada, uma criança Não. desobediente, olhar ela como, o que será que está acontecendo? O que Precisa, machuca ela? precisa colher. Eu li um livro recente, eu gosto muito de leituras diversas, então eu li um livro recente que era Comunicação Não Violenta. Eu gostei muito do tema e fala muito de educação no livro da comunicação não violenta, né? Do que a gente fala e como a gente fala para o outro, né? Que a gente não sabe o sentimento do outro. Uma coisa que eu acho importante a gente destacar, que diferente da nossa geração, que muito provavelmente a nossa geração já foi. Nós três devemos ter histórias parecidas nesse sentido. Na escola, eu estudava numa escola boa, eu estudava no SESI. O SESI era uma escola, a gente não pagava na época, mas era tido como escola particular. Mas era por conta vaga da comunidade. Então, eu era pobre em comparação ao resto dos meus colegas, tá? Enfim. Então, todo mundo tinha uma estrutura familiar assim. A mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar. Só que na minha casa não era assim. A minha mãe trabalhava porque meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade. A gente ficava na casa da minha bisavó. Ainda assim, a gente ainda tinha uma estrutura familiar. Eu ficava na casa da avó, da bisa. Só que hoje em dia, as crianças, quando ficam na escola, quando não ficam na escola o dia inteiro, não tem também nem a mãe nem o pai em casa. Tem uma estrutura familiar muito diferente da que a gente tem. Então a educação foi realmente terceirizada. Os pais, eles têm que entender que a educação é pelo exemplo. Exemplo. Não adianta você. Eu cresci ouvindo da minha mãe: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas isso nunca colou. Tudo que ela fazia, a gente repetia. Porque a mãe fez, a gente está fazendo também. Então, o que eu vejo hoje é que os pais não entendem a responsabilidade que eles têm em ser o exemplo de coisas bobas, né? Não passar no farol vermelho, no, sabe, coisas assim, tipo, que talvez a escola ensina o certo. E daí chega em casa, a criança vê o pai fazendo errado. Como que a criança fica? Verdade. É muito difícil. E aí tem essa outra assim, o pouco tempo que os pais passam com as crianças, muitas vezes eles se sentem culpados por não ficar tempo suficiente, querem compensar com bens materiais, então enchem a criança de presentes, de coisas, de alimentação errada, né? Tipo, eu trabalho pra caramba, eu chego em casa, eu vou comer uma pizza com meu filho, daí o filho se alimenta mal. Olha a sucessão de erros. Gente, vamos fazer o seguinte: assistam aquele programa que passava na década de 2000 lá, Super Nanny. Aquele programa é demais. Verdade. Aquele programa. Porque ensinava justamente isso, ainda mais quando você pega os gringos, né? Tipo, que é um padrão de vida fora, mas quando você vê o Brasil tá copiando,
Então, vocês ficam fora o dia inteiro, não sei o quê. A criança precisa entender que ela tem o tempo com vocês. Pronto, você resolve. Exatamente. Da É questão a questão, na verdade, ela só quer um tempo com os pais. é, Porque é a estrutura familiar, como você falou, é bem verdade. Na sim, nossa época, lá nos anos 80, os pais precisavam sair para trabalhar, sim, né? Por conta da estrutura familiar, às vezes o pai não era presente, mas nós ficávamos com o próprio familiar, ou com a tia, ou com o irmão mais velho. Tinha aquele ambiente familiar. Hoje, as crianças ficam com os professores, com o cuidador, com outra pessoa que não seja o laço familiar que ela tem hoje. Então, ela sente essa falta e ela não sabe falar, porque ela não aprendeu a ter um domínio emocional, né? sim, Ela não sabe falar, olha, pai, eu estou sentindo sua falta, fica um pouco mais em casa. Então, ela vai chamar atenção de formas diferentes. Né? E o programa do Super Nani, ele é muito educativo não só para as crianças, mas para o pai, sim. É principalmente. principalmente para os pais, porque o problema da criança mal criada, no exemplo que você falou agora, é porque a criança está querendo chamar a atenção. Ela está querendo, porque ela se sente deixada de lado. Ela não é mal criada, ela tá. Esses dias eu fui jantar na casa de uma amiga que ela é professora há mais de 20 anos, assim, sabe? Ela é professora de educação física em escola pública. E ela estava contando um caso e eu dei muita risada com a situação. Diz que eu não vou lembrar o nome do distúrbio da criança, tá? Mas diz que é uma criança que não pode ser contrariada. Não pode dizer não para a criança, senão a criança tem crises. Aí diz que a criança chegou na turma dela e ela falou assim: a minha sala é uma sala assim, todo mundo sabe, é educação física. Mas antes de jogar a bola, vai sentar e vai ouvir a matéria, vai ouvir a regra, vai responder pergunta, não sei o quê, depois eu dou a bola. Tipo assim, é assim, tem regra, não é? E ela falou assim, e todas as crianças me acompanham, ela falou, eu tenho esse costume assim, como eu estou há muitos anos na escola, eu pego a turma do primeiro ao oitavo, eu vou crescendo, então todas as crianças me conhecem. Aquele aluno entrou no meio. Aí disse que o aluno chegou e já foi para a bola. Ô fulano, você senta aqui que agora não é hora da bola, agora a gente vai estudar depois da bola. Eu sei que a criança mal educada jogou não sei o quê, e ela fez assim, tá bom, ela não encostou, ela falou, você tá de castigo, você não vai brincar. Quando todo mundo for brincar de bola, você não vai jogar. E bom, chegou, é uma escola de dar almoço antes das crianças irem para casa. Fez o prato, ela tá lá no refeitório, né? Provavelmente os professores devem ficar todos juntos ali e tal. Essa criança foi e cuspiu no prato do coleguinha. Gente. Aí ela pegou e falou assim: bom, virou pro coleguinha e falou: gospa no prato dele. Tipo assim, sem com Simples assim. assim, a tia não tá incentivando você a fazer isso, mas você também não vai ficar quieto quando fizerem com você, tá? Agora você levanta, falou pro menino que cuspiu primeiro, e vai fazer um prato novo pro seu coleguinha. E nisso a mãe chegou para buscar a criança. Mas por que você tá fazendo isso? Ele cuspiu no prato do colega. Você gostaria que o colega cuspisse no prato dele? Então, você pode ser mãe. Aqui dentro a autoridade é minha. Assim, sem exaltar a voz, sem discutir, sem criar, sem não sei o quê. Aí diz que a mãe chegou em casa e caçou o assunto, foi brigar com o pai foi na escola tirar satisfação. Aí ela foi chamada para a diretoria e a diretora falou assim: eu confio na professora, ela tá aqui há mais de 20 anos, tal. Ela fez assim: olha, você pode dizer, os médicos podem dizer o que quiser. Eu tenho 20 anos de experiência. Se eu deixo esse menino fazer o que ele está fazendo dentro da minha sala de aula, eu não vou conseguir controlar criança nenhuma. Aqui dentro a autoridade é minha. E outra, se você não se impor agora, quando esse menino crescer, ele vai bater em você. Ela só falou isso pro pai. O pai entendeu. Passaram alguns tempos, o casal se separou. O menino respeita o pai e bate na mãe. Poxa. Aí você fala assim, dentro da escola, ele é outra pessoa, ele respeita os professores. Porque os professores impuseram respeito. Respeito a gente conquista. Não precisa bater, não precisa. É assim, ó, aqui tem regra. Para você brincar, você vai ter que cumprir a regra, tá bom? Simples. Eu sou dessa geração assim. A minha sobrinha adora vir aqui. Eu fico pensando assim, cara, não tem nada na minha casa. Eu não tenho videogame, eu não tenho brinquedo, eu não tenho nada. O que eu faço de diferente que ela adora vir aqui? Eu dou atenção.
eu sento para brincar no chão, eu vou fazer historinha, vamos fazer teatrinho, vamos fazer não sei o que, não sei o que. Tá bom, agora a tia vai fazer comida, tá bom? Tá bom, tia, posso assistir televisão? Pode. Olha aí, criança. Sobre isso, né? Exatamente o que a criança precisa, a atenção. Nem Atenção. sempre é um brinquedo Não, ou, sei lá, querer sair com a tia. Às vezes é só estar presente, ouvir, ela precisa só se sentir amada, se sentir exato. acolhida. Eu vou brincar com a minha tia agora, é um momento de descontração. E, na verdade, que ela se sente naquele ambiente, acolhida mesmo. Pertencente, né? A gente não estava falando essa questão de se sentir pertencente a alguma coisa. Ela Sensação de pertencimento ela tem, né? É Fica isso, falando, quando ela tá se aí. você não se impor, fica, você tá danada, a gente não para de Ah, tem que falar, gente, mas eu tô deixando vocês falar porque eu tô achando maravilhoso. Mas, assim, sobre expressar sentimentos, a criança não expressa sentimentos só através de comportamentos violentos, né? Existem outras formas de se expressar sentimento. Então, aproveitando que estamos compartilhando experiências, quando eu era criança, eu devia ter, acho que por volta de uns 10 anos, eu fiquei doente. E ninguém descobriu o que eu tinha. Ninguém conseguia descobrir qual era o meu problema. Até que um dia, de tanto minha mãe me levar no médico, uma pediatra, né, que a gente fala, se essa pediatra foi enviada por Deus, só pode. E aí ela falou assim, vamos fazer uma experiência? Você fica do lado de fora, eu vou ficar dentro do consultório conversando com ela. Não, gente, isso aí eu apaguei da minha mente, mas a minha mãe lembra. E ela conta que eu fiquei um tempinho conversando com a pediatra, e quando a pediatra abriu a porta, falou assim, então o problema dela é que ela está sentindo sua falta. Na época, minha mãe estava trabalhando em 2 empregos, e eu não via a minha mãe. Então, como que foi o jeito de eu mostrar que eu estava sentindo falta dela, já que eu não conseguia verbalizar isso, né? Porque crianças não conseguem verbalizar, gente, não elas não consegue têm entender o que essa sente. capacidade, entendeu? Então, o meu próprio corpo começou a dar sinais, né, dessa ausência, dessa falta. Sim. Então, a gente tem que entender que a educação, né, a semana passada a gente até ouviu, né, naquela roda de conversa que a gente está participando, porque eu e a Aline estamos participando de uma roda de conversa, gente, rodas terapêuticas são maravilhosas, todo mundo deveria participar. Pelo menos comece com uma roda em grupo, para depois você se sentir confortável para estar sozinho com o terapeuta. E a gente ouviu a palavra educação e a pessoa enfatizava a ação. É educar, é a ação de educar. Você vai educar alguém, você vai trabalhar, né? Então a gente não pode deixar que outras pessoas eduquem. A educação começa em casa, né? Com a família, né? Com as pessoas que convivem mais com a criança. E esse negócio do exemplo é muito real, né? Porque por mais que a criança saiba que aquele comportamento é errado, ela já naturalizou aquilo, né? Então ela começa a achar que tanto faz, que ela não precisa pegar fila, porque o pai dela sempre corta fila. Então ela começa a achar que ela não precisa tratar bem outras pessoas, porque ela nunca vê ninguém sendo tratado bem em casa. Então são coisas assim que começa com a gente, começa com a família, né? Começa com quem fica mais tempo com você, com as primeiras experiências. A nossa primeira experiência social é a família. Então a responsabilidade de educar é da família e da escola é ajudar, é apoiar, é colaborar. Não é responsabilidade da escola educar. A gente tem que entender, a responsabilidade da escola é ensinar. Sim, mas matemática, português, ciências. Mas eu entendo o que você está falando e não discordo. Mas eu acredito que a escola tem ainda um papel de educação, porque acaba sendo o primeiro contato social. E uma vez que a escola está preparada para essa educação comunitária, não digo o educar como você falou, assim, dos exemplos que o pai e a mãe têm que dar, que isso tem que vir, até porque isso é civilidade, né, gente? A gente tem que entender que a gente tem que fazer o certo. O certo é certo mesmo que ninguém tá vendo, tá? E aí, assim, eu não vou nem pelo certo moral de religião, não é isso, assim. É fazer o certo, porque é o certo. Devolva o lápis do seu coleguinha, porque isso não lhe pertence. Não foi isso que eu te ensinei. Eu lembro de situações assim, ó. Talvez para chamar a atenção, porque a gente também vivia numa situação parecida com a que você citou, Kika. Minha mãe saía para trabalhar, minha mãe trabalhava em 2 empregos, a minha mãe trabalhava no Banco Itaú e numa loja no shopping Matarazzo na época. Olha quantos anos isso. Então, minha mãe saía de casa às 8 da manhã e voltava às 11 da noite. A gente ficava com os bisavós.
E eu tinha um jeito de chamar a atenção que até hoje é assim. Eu ia ser a Hermione Granger, que a gente fez até uma live sobre a Hermione. O que eu era? Eu era a melhor aluna, eu tirava as melhores notas porque eu queria que a minha mãe tivesse orgulho de mim. E o meu irmão ia pelo caminho inverso. A diretora mandava chamar minha mãe uma vez a cada 15 dias, porque ele aprontava na escola. Os dois estavam chamando a atenção de alguma forma. Tá? Os dois estavam querendo atenção. Mas eu me lembro de uma cena específica, quando uma vizinha lá, o meu irmão brincava com um moleque da rua lá, e a avó desse menino foi bater no portão de casa dizendo que meu irmão tinha pegado o carrinho dele, sei lá o que aconteceu. Eu acho que o meu irmão devia ter uns 8, 10 anos. Minha mãe defendeu o meu irmão na frente da mulher. Não pegou. Cauê, você pegou? Não, não peguei, mãe. Tá bom. Mas na hora que entrou em casa, meu irmão apanhou. Ninguém teria duvidado de você se você não tivesse aprontado. E pá! Eu não te ensinei isso, seu filho da pá! Porque a minha mãe não tinha papo na língua. Tá muito errado o que ela fez. Não estou falando que as mães têm que fazer isso. Mas a minha mãe ensinou o certo pra gente. Do jeito torto dela, ela quis ensinar o certo, tá? Então hoje eu penso assim, mesmo com a ausência de pai e mãe, com todas as coisas erradas que a gente poderia, porque às vezes as pessoas falam assim, fulano fez isso, às vezes é exemplo mesmo, pai e mãe faz coisa errada, o filho vai pelo mesmo caminho. Eu não sei, foge um pouco do papel, mas eu acho que é um link. Eu estava ouvindo ontem a Bandeirantes, eu gosto muito de ouvir a Rádio Band News de manhã. A Bandeirantes está com uma série de reportagens especiais aí, falando sobre a diminuição da maioridade penal. E aí estavam falando assim, eles só mostram casos negativos de adolescentes de 16, 17 anos que cometeram erros graves e têm que ser punidos. Eu sou totalmente contra a diminuição da maioridade penal com a educação pública que a gente tem hoje. Se você não dá condição para essa criança entender que há um outro caminho, você não pode punir essa criança. Né? Aí é o papel da educação, da transformação social, de mostrar que tem caminho. Quando você pega esses projetos sociais, que tem o projeto Guri, que vai ensinar música dentro das comunidades, tem N projetos sociais que às vezes são menores, a gente não conhece, que tem transformações na vida das pessoas, das sociedades, que você fala assim, nossa, olha que legal. Que legal é a educação. Eu acredito muito que a transformação social passa por isso. Não tem como você transformar uma sociedade sem educação. Exatamente. Você comentou algo agora que realmente não foge, na verdade, da nossa temática aqui. Eu acredito muito na ressocialização do menor infrator. Na verdade, é uma criança que ela está realmente se espelhando numa sociedade que já é errada, ela comete uma infração, ela vai ser punida por conta daquilo. O que é errado e pronto, e tem que ser visto como incorreto. Não vamos passar a mão na cabeça daquele menor, né? Mesmo cometendo uma infração, um crime, enfim. Mas e aí? Ela pagou o que ela devia para a sociedade e o governo devolve essa criança, esse menor, como para a sociedade? Ó, ele já cumpriu o que ele devia. Toma, sociedade. Eu não vejo assim. Você precisa reinserir esse menor na sociedade com projetos sociais. Ele precisa ter, sim, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico, ter projetos profissionalizantes, porque você quer quebrar aquele ciclo, né? Aquela coisa que ele vem já reproduzindo. Você não pode deixar ele reproduzir. E é função do Estado, né? E às vezes o Estado tem que ir tratar a sociedade, né? Assim como hoje, eu vou pegar um exemplo que está muito fresco na cabeça de todo mundo. Se uma pessoa hoje testa positivo para o Covid, eles vão testar a família inteira, né? Você tem que fazer um ciclo, né? Fechar um círculo para você não deixar aquilo se espalhar. Quando você tem uma situação, principalmente em menor, você tem que ver a situação familiar da comunidade onde está inserido. E você pode pegar assim, 99,9% dos menores infratores vivem em situações familiares, tipo assim, às vezes o pai bate na mãe quando tem pai, trabalha ali, assim,
abuso da polícia, racismo, preconceito, não tem vaga na escola ou quando tem aquelas... É uma situação que o menor acha que o crime é a solução. Seria a melhor saída para ele, né, no caso. Então é isso. A ressocialização, no caso, seria a socialização, porque ele nunca foi social. Pois é. E isso é papel do Estado, isso é papel da escola. Então, assim, as escolas, eu nunca passei por uma experiência dessa, eu sempre vivi em bairros mais centrais e tal, mas eu tenho certeza que as escolas das periferias têm bons professores. Pode não ter 100%, tá? Tem muita gente que fala, não, eu só quero um emprego público para ganhar dinheiro, concordo. Mas tem muita gente que fala, não, eu quero mudar, eu acredito na educação e etc. E se não houvesse isso, já tinha quebrado. Já, sabe, vamos falar a verdade, os bons são maioria. Os bons são maioria. Perfeito. A gente estava falando do papel da família na educação, né? E você consegue, assim, nesses seus estudos de educação, aí você consegue enxergar algum, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel que, para a sociedade hoje, para as famílias que a gente tem hoje, que eu penso assim, né? O papel da escola não é só com a criança. Muitas vezes, você chamar a família para participar de alguma coisa também é educar essa família. Eu me lembro de um projeto que tinha do governo do estado alguns anos atrás. O que eu tô falando assim, projeto bom não tem partido, tá? Não é partido A, partido B. Eu achava o projeto realmente muito bom. Foi uns 15 anos atrás, tinha esse projeto aí, que era o Escola da Família. As escolas eram abertas aos fins de semana, justamente por falta de lazer nas periferias, então a escola acabava sendo também um espaço de lazer, as quadras para a prática de esporte, etc. Só que precisava do quê? De alguém que monitorasse e tal. Então eles pegavam alunos de educação física, e eles davam para esse aluno uma bolsa, pagavam a faculdade dessas pessoas que ficavam ali como monitor. Olha só que interessante, você traz a família para a escola. Eu acredito muito que esse projeto tem um espaço de crescimento. De repente, você pega as salas de aula que ficam vazias e vocês colocam, que vocês estavam falando agora há pouco, de roda de discussão, e você traz as famílias para participar. É uma forma de você educar a família do papel, sem a pessoa perceber, sem uma cobrança. Porque a educação também tem que ser assim, né? Não adianta você querer ensinar tudo no dia só, que não vai. Né? Concordo com você. Projeto bom, ele não tem partido, é da sociedade, é da nosso. Sociedade, eu concordo. Né? E eu vejo uma luz no final do túnel através da educação. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Como você comentou no começo, que o seu irmão se desconstruiu por conta de uma filha. Não importa se ele teve uma criação incorreta, se a formação não foi bacana, então vamos mudar hoje, né? Vamos nos reconstruir neste momento. E a família, ela tem um papel muito importante na educação da criança. Mas como os pais foram, na verdade, cresceram de forma incorreta, foram construídos de uma forma incorreta, como desconstruir os pais para que as crianças se espelhem nessa desconstrução, nesse novo pai, nessa nova mãe. E vai ser a escola, dessa parceria, né, trazendo os pais para acompanhar os alunos, os seus filhos, de uma forma natural, como você falou, de uma forma leve. Né? Não para tem que fazer isso, aquilo, não. Vamos fazer uma recreação com os pais e os filhos, vamos colocar essa comunidade mais próxima dessa educação. Sim. Vamos fazer essa comunidade entender que a responsabilidade da criação é deles, mas podem contar com a parceria da escola. Legal. É deles, porém, é um ato político se reunir com os filhos, se reunir com a escola, né? Tentar mudar a periferia, já que a gente não tem uma cultura bacana, não tem outros meios de estar de forma cultural, né? Melhorando a nossa educação. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos sentar, vamos trocar experiências, vamos entender como podemos melhorar isso. Eu vejo, sim, uma luz no final do túnel, e com pessoas, na verdade, que se incomodam com a realidade, né? Ainda é minoria? Sim, mas a minoria faz barulho quando se une, né? A minoria faz barulho
quando alguém para ouvir. Então, duas pessoas unidas, essa roda nossa de conversa, ela já é política. Porque a gente Sem dúvida, sem dúvida. né? E às vezes assim, ó, eu tava falando, eu falei isso eu nem sei se falei numa live, mas é uma coisa que eu falo muito. Eu me lembro que quando criança, eu morei um tempo na casa de uma tia minha, eu tinha 9 anos e a minha mãe não conseguia se estabelecer financeiramente, meu pai não ajudava em nada, enfim, essa tia falou assim, eu vou ajudar você, vou ficar com seus filhos. Não sei se ajudou, se atrapalhou, mas enfim, dos 9 aos 10 eu morei na casa da minha tia. Foi a fase que eu mais me senti abandonada, né? Porque já não tinha pai, a mãe deixou na casa dos outros, mas enfim. Eu lembro que essa tia, ela tinha uma forma de agir. É dona de casa, tá? Era uma senhora, enfim, os filhos criado, ok. Mas ela varria a calçada todos os dias. Naquela época a gente tinha o costume de ser num saco plástico, era coisa de rico, né? Não tinha saco plástico. O plástico foi uma coisa que foi surgindo ali e foi crescendo na década de 90. Na década de 80, como é que era? Você deixava o latão de lixo na calçada, o lixeiro esvaziava no caminhão e voltava o lixo para dentro. Só que ficava com aquele chorume, porque era o lixo. Então ela lavava o cesto de lixo, não sei. Então eu me lembro de algumas ações que especificamente eram varrer a calçada. E recente, isso eu tinha 9 anos. Agora, 2, 3 anos atrás, eu morei de novo com essa tia, já adulta, não sei o que, morei um tempo nessa tia, e ela já não varria a calçada. E um dia eu peguei falando assim, você lembra disso? Você falava pra mim assim, do varrer a calçada, ela falava, mas hoje tem gari. E aí eu fiquei pensando assim, o que na nossa vida a gente terceirizou a responsabilidade? Sim. Tá? É só um exemplo que às vezes a gente pega assim, o espaço público é nosso. Se a gente não toma ele, a gente dá espaço pro ladrão, a gente dá espaço, sei lá, para coisas ruins. Os bons são maioria. Os bons têm que se unir para isso. A gente está falando da escola. A escola da periferia tem maus exemplos. Quando você chega lá, vai ter meia dúzia de menino que dá trabalho, de criança que dá trabalho. A maioria é criança do bem. Mas por que os ruins têm mais poder de fala, de voz? E aí que eu acho que um educador bem preparado tem esse papel de trazer. Eu vou citar de novo o meu irmão, porque o meu irmão foi um garoto problema na visão do educador da nossa época. Chamava a diretora, a minha mãe toda semana e tal. A gente tinha uma professora, meu irmão é 2 anos mais novo. Mas a gente teve muitos professores iguais, né? Passou pela mesma escola. Então eu lembro da professora Bia, que era professora de geografia. Ele repetiu a 2ª série, então eu estava na 8ª, ele estava na 5ª. Ok. Foi o único período que a gente estudou no mesmo horário. E eu lembro que a professora Bia adorava meu irmão. E eu achava aquilo, como assim? Ninguém gosta do meu irmão? Por que a Bia gosta, né? Tipo, criança que tem implicância com o irmão. Isso é normal, criança implicar com o irmão. A Bia falava o seguinte do meu irmão, a professora Bia. O Cauê é uma criança super inteligente, mas tem muita dificuldade, tem muita energia. Então, se eu mandar ele sentar e ficar ouvindo a aula, ele não vai. O que eu faço? Eu trago ele aqui pra frente. Cauê, vem me ajudar a dar aula. Escreve tal coisa na lousa. E não sei o quê. Ele era o melhor aluno da sala. Todo mundo gostava dele. Por quê? Ele já era popular, porque ele fazia muita bagunça, porque não sei o quê. E ela conseguiu enxergar um potencial nele. A minha mãe morreu, o Cauê tinha 19 anos, não tinha terminado o colegial ainda, abandonou a escola. Não teve santo que fez com que meu irmão voltasse para a escola. Ele foi concluir o colegial agora há poucos anos atrás, através da prova lá do EJA, né, do Ensino de Jovens Adultos. Mas não estudou. Em compensação, é um puta de um fotógrafo, ele dá aula de fotografia, ele tem um puta de um potencial, mas que não está adaptado para a nossa metodologia de sala de aula. Quantas crianças a gente tem em sala de aula que passa pelo mesmo problema? Sim, quantas crianças não sofreram, né? Quantos cauês não se perderam ao longo do caminho, né? Exato. Porque a escola só queria padronizar todo mundo, que todo mundo ficasse quietinho, né?
Então, sim, a escola está doente, está precisando de ajuda, gente, e vai partir também da sociedade. Todo mundo vai ter que se juntar, porque não tem como você achar que um professor vai controlar 40 alunos. Eles colocam 40 crianças. Se um pai e uma mãe não conseguem dar conta de 2, você acha que a professora vai dar conta de 40? Não vai. Então, a gente tem que entender que está tudo errado. Eu acho que como eles ensinam as matérias é errado, porque a gente aprende coisa que a gente não vai usar para nada. Até hoje eu não sei por que eu aprendi a equação do segundo grau, porque eu não usei para nada na minha vida. Nada. Então, a gente tem que aprender coisas que realmente vão ser úteis para a gente, que vão nos ajudar de alguma forma. Né? Eu não preciso aprender equação, mas algumas coisas eu preciso entender, como, por exemplo, o que é um vírus, para eu não ficar achando que o Covid-19 é bobagem. Entendeu? Então a gente precisa. Como introduziram um chip numa agulha? Não vou tomar vacina porque é chip chinês. Ai, sei. Sim, o custo. E aqui que travou. De um chip. Você acha que o cara da China vai vir um brasileiro, gente? É muito dinheiro. Não, mas assim, quando eu ouço uma coisa assim, você sabe o que é um chip? Sabe o que é um chip? Porque, olha, é difícil. É difícil demais, demais, demais. Mas a questão da reforma da educação, eu acho que ela vai, assim, passos de formiga, né? Mas eu acho que hoje a escola já é muito mais inclusiva do que foi pra gente. Nossa, sem comparação. Precisa ser muito ainda mudado, né? Sim. Mas o que era os anos 80 para hoje, eu lembro que a gente sofria o preconceito, né, dos próprios professores. Sim. Mas vai daquilo que você falou, né? Como eles foram criados, qual foi a educação dele anterior à que eles me passaram. Sim, sim. Né? Eu lembro na sala de aula, que eu estava, acho que no primeiro ano, no primeiro, segundo ano, não me recordo muito bem. E aí a professora colocava cada fileira conforme a capacidade mental da criança, a inteligência. Olha o preconceito. Os mais inteligentes na primeira fileira, os menos na segunda, e assim por diante. E aí eu tirava boas notas, porque minha mãe exigia que eu fosse uma boa aluna, né? Então eu queria agradá-la, não porque eu realmente era inteligente, mas eu me esforçava ao máximo. Sim, sim. E aí eu acreditava que o meu lugar seria no espaço dos inteligentes, porque eu acreditava que eu era. E aí ela me olha e fala, então, eu não sei em qual lugar que eu vou te colocar. E ficou procurando, talvez, a fileira que me encaixasse melhor, segundo a mente dela, e ela me colocou na última fileira, ou seja, no último grau de inteligência. Mas então, isso porque ela era extremamente preconceituosa, né? Sim, pois é, um absurdo. Como é que era na escola de vocês, assim? Tinham muitas crianças negras? Não. Até hoje, se você for a quantidade de crianças negras perto da quantidade de negros que existem no país, é muito menor. E são coisas assim que a própria escola, né, o sistema, a forma que a escola, né, foi criada, desenvolvida, afasta esse tipo de criança, justamente por causa desse tipo de comportamento, porque eles acham que crianças negras não são tão inteligentes. Não tem capacidade, Vem de uma família problemática, então com certeza vai dar problema em sala de aula. Então são várias coisas que a gente carrega ao longo do tempo. Eu também sempre fui uma criança muito inteligente e os professores não enxergavam isso. Eu só tive um professor na minha vida inteira que percebeu o quanto eu era inteligente, e adivinha, esse professor era negro. Então, a importância de termos pessoas que conheçam a nossa história, que entendem, né, o processo que nós passamos. Porque esse professor falava, nossa, você é muito inteligente, eu acho que você deveria estudar química. Eu falei, não, professor, eu sou artista. Ele, mas você deveria estudar química. Às vezes assim, né? E engraçado que eu olha como a educação influencia na gente, né? Eu sempre gostei de ler e a leitura, para mim, sempre foi uma fuga da realidade, né? Eu, com 11 anos, eu era amiga da bibliotecária. Olha que criança nerd, a bibliotecária. E esses dias eu tava lembrando, eu falei assim, com colegas, assim, eu tenho amigos ainda que estudaram comigo nessa fase aí. Vocês lembram da Dona Isaura? Dona Isaura, professora de quê? Eu falei, não, era a bibliotecária. Pelo amor de Deus, Carol, bibliotecária, eu nunca ia lá.
Falei, pois é, Dona Isaura era muito minha amiga, uma senhora já na época, ela era uma senhora, nem sei se está viva hoje, mas enfim, eu ia lá quase todos os dias, porque eu pegava um livro e eu lia muito rápido, enfim, eu sempre me dei bem com as letras. Por uma questão óbvia, né, na cabeça dos professores, eu não era boa em matérias lógicas, né? Eu não era boa, por exemplo, em química, em física e em matemática. E aí, na oitava série, eu tive uma professora de geometria, que eu me encantei com a professora de geometria. Ela era totalmente fora do padrão dos professores da época. Era uma mulher muito alta, muito gorda e negra. Então, assim, tipo, já era totalmente fora do padrão do que a gente via de professor. Porque ela não tinha estética dos professores da época, que eram sempre mulheres calmas, tranquilas e falavam baixinho. Ela já falava alto, entrava gritando, trazia música para a sala de aula e não sei o quê. E eu ficava ali, ó, encantada com o que ela falava. E eu só tirei 10 na matéria dela de geometria, que era lógica. Então aí você percebe o papel que um professor tem, até mesmo para desenvolver gosto de algumas coisas. Porque colocaram na minha cabeça que eu não era boa em matemática e eu acreditei. É cruel, é isso. Na verdade, o professor que não conseguia te ensinar matemática, né? Ele que era incapaz de te fazer se interessar pela matemática, mas é mais fácil culpar o outro do que enxergar a si mesmo. Mas e tentar consertar a si mesmo. Eu nem entro nesse aspecto assim de culpar, porque na verdade ele estava seguindo um padrão que foi ensinado para ele. Ele chegava lá, copia. A educação da época, como é que eram as nossas provas? Eu só fui gostar de história na faculdade, gente. História. Eu só fui gostar de história na faculdade. Como que eu estudei história no ginásio e no colégio? Copiando e colando as respostas do livro. Não, a gente não podia errar uma vírgula na resposta da prova. Isso não é história. Isso eu não tô aprendendo nada. Eu tô fazendo um texto para ser atriz agora, tem que decorar um texto. Não é isso, sabe? E na faculdade já era diferente. Eu fui realmente entrar na história. Olha, aconteceu isso, mudou a vida de tantas pessoas. Aí você fala, nossa, que legal! Isso é culpa do professor? Talvez não, ele estava só seguindo um padrão do que foi ensinado para ele, do que era exigido da época. Eu não vou culpá-lo. Eu acho que hoje já é diferente. A educação já não é já não aceita, mas uma prova disso é o Enem. O Enem, na hora de fazer uma prova, ele divide por raciocínios, né? Tipo, ele não fala matemática, ele fala raciocínio lógico. Já é mais inteligente a forma de você. Por que a escola não trabalha isso também? Você estava falando agora assim, fórmula de Bhaskara, equação, um monte de coisa química que eu nunca usei na vida. Mas talvez isso seja importante para que as pessoas falem, não, eu quero me aprofundar nisso porque eu quero trabalhar com isso. Então, precisa ter, sim, uma salpicada de cada coisa para que a gente possa identificar o que caminho a gente quer seguir. Eu entendo isso. Mas eu acho que falta coisa, sim, do nosso dia a dia. Voltando à nossa primeira frase lá do começo. Educação financeira. Por que a matemática não ensina pra gente? Como é que o banco calcula juros? Sabe? Como que funciona a bolsa de valores? O que é criptomoeda? De verdade, precisa trazer um pouco mais para a realidade a educação. É bem isso. Eu aprendi a gostar de matemática agora na faculdade, na formação. Porque, assim, eu também aprendi a minha vida inteira que eu não era boa em matemática. Nunca me interessei, já que eu não sou boa em matemática, eu vou para outros caminhos. Sim. Eu não quero me formar na área de exatas, eu vou para a área de humanas. E aí eu me deparei com a aula de matemática na formação pedagógica, porque a gente precisa ensinar nos anos iniciais para a criança a matemática, né? E eu descobri que eu gosto de matemática, eu acho absurdo. Porque o professor nos ensinou a ter um outro olhar sobre a matemática. Sim. Vai muito daquilo de como você passa aquele conhecimento para o outro, né? E eu entendi que matemática, eu vivo matemática 24 horas, desde quando eu acordo até quando eu durmo. Quando eu olho a hora no relógio, quando eu vou comprar um sapato do meu tamanho, é tudo número, gente. Eu vivo isso, porque eu não gosto de matemática. É como eu não domino essa informação. Que legal. Mas você precisa ter um olhar diferente sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina.
E vai muito. Se você traz a realidade para a sala de aula, eu vou pegar um exemplo bem. Todo mundo hoje, assim, chegando a conta de luz, tarifa vermelha. O que é isso? Como calcular o que é tarifa vermelha? Que horas gastar mais? Olha, como você. Agora a Enel tem aí o negócio da tarifa branca. Como calcular a hora que. É isso, você trazer para a realidade, para a criança chegar em casa e falar: mãe, olha. Você realmente transforma a sociedade quando você traz o contexto da educação para a realidade da pessoa. Paulo Freire falava isso, você tem que trazer a realidade da pessoa para a sala de aula, né? É um pouco isso, assim. A matemática, para mim, ainda é uma coisa muito distante. Aí eu me lembro de uma situação assim. Hoje em dia, todos os relógios que a gente vê são digitais. Criança não aprende a ver a hora no relógio de ponteiro, né? Verdade. É um absurdo. Aí eu ganhei um relógio pequenininho de ponteiro e a minha sobrinha veio aqui, ela fez que oração? Eu falei, olha ali. Aí ela falava assim, não, mas eu não tô conseguindo entender. Eu falava, tá bom, eu fui tentar ensinar, ela já conhece os números, já não sei o quê. Mas ela teve bastante dificuldade, porque ainda é porque ela tem 6 anos, não entende, tá muito ainda, tipo, não dá pra forçar. Mas eu me lembro que foi nessa época que a minha bisavó me ensinou a ver horas. Porque às vezes eu falava assim, vó, o ponteiro pequeno tá em tal e o grande tá em tal, que horas são? Sabe, tipo, era como que você ensina a criança? No dia a dia, essas coisas. Mas a minha bisavó, que me criou, porque eu ficava na casa dela porque minha mãe trabalhava em 2 empregos, ela tinha até a 2ª série primária. Ela não sabia assinar o nome dela direito, tá? Ela não tinha uma educação formal, mas ela manjava de matemática. Ela teve comércio a vida inteira. Fazia a conta, aquela beleza. Nas aulas, tipo assim, ela podia não saber fração, mas ali no mais, no menos e nas contas da casa, ó, porreta. Então, eu falo assim, se você traz o contexto para a realidade da pessoa, a educação, ela acontece. É natural. A gente discute isso bastante em aula, né? Que, na verdade, você não precisa dominar tudo, você precisa conhecer a base, o básico você precisa conhecer. E essa questão de trazer para a realidade, ela é muito importante. Sim. Eu acho que é urgente aprender questões financeiras, né? Desde aqui da infância. Como economizar uma luz, como calcular uma fatura da Enel, né? Eu acho que é muito importante isso. Até para você criar um adulto, né? Pensante, questionador, econômico. Porque a gente Exatamente. precisa ter esse conhecimento. Exato, exato. Eu tô adorando esse papo, né? A gente vai virar aqui, já estamos a 1 hora. Se não me cortar, a gente vai, hein? Pelo amor de Deus, eu sei que vocês têm compromisso depois aqui. Gente, vamos marcar um outro para a gente continuar Eu amei esses estar com aspectos você. aqui. A gente trazer, quem sabe, exemplos de tipo, isso aconteceu, vamos trazer casos positivos. Eu tenho um primo que é autista. É muito legal a situação, assim, e ele vive numa cidade do interior, lá em Jaboticabal, é uma cidade muito pequena. E no primeiro momento, né, até uma questão de ignorância, né, de não conhecer sobre sobre a situação, né, eu ficava muito preocupada com a minha tia. A minha tia, a gente tem uma diferença de idade muito pequena. A minha avó morreu, ela tinha 7 anos, eu tinha 3. Quem criou ela foi minha mãe. Então é que nem minha irmã mais velha, tá? Sim. Eu nem chamo de tia. Então, quando o Felipe nasceu, quando descobriu do espectro autista, eu falava, Gelen, o que você vai fazer nessa cidade que não tem suporte, pelo amor de Deus, vem para São Paulo, né? Muita preocupação. E aí, o autista é muito inteligente, assim, ele é o melhor aluno da sala, ele tem dificuldade social, ele não gosta de pessoas, não gosta de pessoas, mas ele é muito inteligente, e ele é muito fera em matemática, ele faz equações de faculdade já, e ele tem 9 anos, sabe? E eu ensinei ele a gostar de Harry Potter, eu tô tão feliz, que aí a gente fica conversando horas sobre Harry Potter, que eu mando os livros pra ele. Então, mas só tem que tomar cuidado com essa sensação de que todos os autistas são Não. inteligentes, porque existem os graus, né?
ele deve estar no moderado, no leve, ele deve ser leve, mas tem o moderado e tem o severo. Sim. E o nosso bate-papo da próxima semana vai ser esse, Carol. Então, Sim. pode guardar todas as suas dúvidas sobre assunto. Já fica um gancho. Já fica um gancho. A gente fala sobre isso semana que vem, gente, sobre educação inclusiva. A gente vai continuar isso. Sim. Nós vamos falar sobre maternidade atípica, o que é ter, né, uma pessoa, né, com necessidades especiais na família, né? Porque isso interfere na família inteira, né? A gente pensa que é só para a pessoa, mas os irmãos são atingidos, o pai, a mãe, o relacionamento do pai e da mãe, né? Então, até esse tipo de educação eu acho que a gente tinha que ter, né? Essa preparação. Se o meu filho não for o que eu espero que ele seja, né? Porque todo pai tem uma expectativa. E aí, quando aquelas expectativas não são atendidas, né? Como agir, né? Então, também é um assunto muito interessante, muito legal. Esse o problema da gente colocar a expectativa no outro, né? Vamos viver com a nossa expectativa. Sim. É difícil, a gente se frustra com a gente, que dirá com o outro. Essa cobrança, né, do outro é complicado. E você também querer atingir a expectativa do outro. Você não consegue atingir as suas próprias, mas você quer satisfazer o outro pelo bem do outro. Esquece de si, é complicado mesmo. Fica difícil. Gente, ó, curtam, compartilham, passa esse vídeo aqui, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify. Se você gostou, passa pros amigos, se não gostou, passa pros inimigos, que a gente tá tudo bem, tá tudo... E como a gente não tá ganhando nada para fazer isso daqui é só uma coisa legal. Quanto mais compartilhamento a gente tiver, mais acesso a gente tiver, ajuda o algoritmo, ajuda a gente. Muito obrigada, Aline, obrigada. Eu amei estar com vocês. Muito obrigada, Aline. Maravilhoso nosso papo. Obrigada. Beijos, beijos, beijos. Sim.